Aprendendo com Chico Xavier, do Adelino da Silveira, de Mirassol. Vamos nos valer para um aprendizado para a vida eterna, do que o companheiro ouviu do Chico e anotou. Então, são as lições de Chico Xavier. Vocação. O que é a evocação? O Espírito de Emmanuel diz que é a síntese do aprendizado milenar do Espírito. Olha a definição de Emmanuel sobre vocação. A síntese do aprendizado milenar do Espírito. E que a nossa formação nos leva sempre para o caminho do que já fomos. Às vezes, voltamos para aprender a considerar o que devemos ser. A segunda, a aceitação. Por que as grandes almas sofrem tanto? Sem a dor, não se teria espaço mental para aceitar verdadeiramente as leis de Deus. Quem aceita verdadeiramente não reclama de nada. A alegria, do ponto de vista material, é uma ocorrência de valor externo. Entretanto, o sofrimento, quando aceito com resignação e paciência, dilata os recursos da alma, preparando-a para receber as alegrias íntimas só concebidas pela vida espiritual. Coragem. O que é a coragem, Chico? A coragem é suportar a presença de uma pessoa que sabemos seja muito difícil para compartilhar nossa vida. Aceitar os enjoados. Caminho para a humildade. Qual o caminho para a humildade? Aprenda a esquecer-se. Fale pouco, ouça mais. Ação e reação. O que vem acontecendo no mundo, atualmente, está dentro do contexto divino? Está dentro do contexto do que vimos fazendo. Então, o que está acontecendo no mundo, segundo o Chico, é a colheita, né, do que semeamos. Sessão pública. Olha, a pergunta do Adelino, né, sobre o que ele ouviu do Chico, sobre sessão pública, doutrinária, nos centros espíritas. Quanto tempo deve durar uma sessão pública num centro espírita? A sessão pública deve ter horário mais ou menos previsto para começar.
mais ou menos, não é rigoroso. A duração, diz Chico, da sessão pública deve ter o tamanho da necessidade do público presente. Tem horário para começar. Para encerrar é a necessidade. Desde que o Chico começou com 17 anos, a espiritualidade traçou uma norma. Você vai para o centro 1 hora antes do horário de abrir os trabalhos, atende o povo 1 hora, é o atendimento fraterno, ele atendia 60, 70, 100 pessoas, das 7 às 8. Às 8 começa o trabalho. Prece, leitura do Evangelho breve, uma questão do Livro dos Espíritos e os comentários, comentaristas, das 8 às 10. O Chico raramente terminava às 10, era às 11, 12, meia-noite, 1 hora, 2. Aprendamos com o Chico. Medo da morte. Por que temos medo da morte? Porque a incerteza ainda está ao lado da nossa fé. Para aqueles que guardam a fé, há uma paz muito grande. Quem realmente tem fé na divina misericórdia, não tem medo. Quem está com a consciência tranquila não tem medo de morrer. Enxurrada de livros. Chico, estou muito preocupado com essa enxurrada de livros no movimento espírita. E tem muita erva daninha na literatura espírita, na literatura mundial, então nem se fala. Não se preocupe com isso, meu filho. Quando não é verdade, acaba por si mesmo. Espiritismo é o Consolador prometido, é a terceira revelação de Deus aos homens. É o período da verdade. Mensagens familiares. Certa vez alguém lhe indagou o porquê da recepção de tantas mensagens de familiares desencarnados. Eis a resposta. Para dar força às pessoas que precisam continuar vivendo, apesar das perdas. É uma bênção misericordiosa que Deus permite as cartas de familiares, dos filhos para as mães. O Celso, nosso companheiro do Aurélio Agostinho, médium, recebeu quase 20.000 cartas. O Chico ultrapassou as 40.000 cartas de familiares. Outra, a virtude mais difícil. Qual a virtude mais difícil de ser alcançada? A paciência ou a humildade? Também o Adelino queria saber tudo. Uma não vem sem a outra. Entretanto, a mais difícil é uma terceira, a abnegação. A abnegação não pode ser ensinada. Tem que ser vivida no silêncio com Deus. Temos de vivenciar aquilo que ensinamos. O problema não é ter, é ser. Tudo que a gente tem é de Deus. Desprender-se das posses, das pessoas. Eis o caminho. Precisamos compreender a vontade de Deus a nosso respeito. Quando Cristo aparece a Paulo de Tarso, ainda Saulo, na estrada de Damasco, após a queda do cavalo, de joelhos, o grande convertido pergunta: Senhor,
Que queres que eu faça? Que espírito, hein? Tinha mérito para o Cristo aparecer e convocá-lo. Falar não é tão fácil. Chico, fui convidado para fazer uma palestra sobre suicídio. Nossa! Pretendo pintar um quadro horroroso sobre o Vale dos Suicidas, o sofrimento pelo qual passam os que abreviam a vida, as consequências, os corpos mutilados em que renascerão. Isso com a intenção de anular alguma ideia de suicídio que possa estar na cabeça de alguém. O que você acha? Tudo isso pode ajudar aos que estão com a ideia de abreviar a vida. Mas seria bom se falasse também para consolar os pais, as mães e os familiares do que se suicidaram e que certamente deverão estar no auditório. Preciso muito cuidado o comentário sobre suicida. Tem que ter, para consolar, é o mínimo de palavra possível. O fogo não espera. Quando Chico ia de casa em casa, levando alimentos para as famílias mais necessitadas, alguém lhe perguntou: você não acha que esse serviço de assistência social é obrigação do governo, que gasta tanto dinheiro com coisas inúteis? Se vejo a casa de meu vizinho em chamas, nada me impede de pegar um balde d'água e ir tentando apagar o fogo, até que os bombeiros cheguem. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos fortaleça. É com Ele. O caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Ele que falou isso. Até outro vídeo.